Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo nós estaremos fazendo joias espiritual da semana 2 a 8 de janeiro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês e principalmente com seus familiares. Pegue agora a palavra de Deus e vamos juntos encontrar joias espiritual. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece lá na pergunta da nossa apostila, que é o livro de 2 dos Reis, capítulo 23, versículo 24 e 25, que diz assim: Josias também eliminou os que invocavam espíritos, os adivinhos, os ídolos domésticos, os ídolos repugnantes e todas as coisas repugnantes que tinham surgido na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de cumprir as palavras da lei escrita no livro de Ilquias, o sacerdote, tinha achado na casa de Jeová. Antes dele, não houve nenhum rei igual a ele, que voltasse a Jeová de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, cumprindo toda a lei de Moisés, e depois dele não houve nenhum rei igual a ele. Então a pergunta, como o exemplo de Josias pode encorajar aqueles que tiveram uma infância difícil? Então a resposta está lá na Sentinela 1 do 15 do 4, página 26, parágrafos 3 e o 4. Então ele mostra que apesar das circunstâncias difíceis, que Josias ele teve enquanto era criança, mas ele conseguiu ser um bom rei e sucedido, pois ele fez o que Jeová queria, obedeceu à sua vontade. Então ele destruiu tudo o que tinha pela frente, que era repugnante aos olhos de Jeová. E a palavra de Deus diz que antes dele não houve um rei e nem depois dele que pudesse se achegar a Jeová e que Jeová pudesse ver que realmente o coração dele estava voltado para a justiça. Então isso anima muito aqueles que tiveram uma infância difícil, porque não importa as circunstâncias que passamos enquanto criança, pois se nosso coração for voltado para a justiça, para fazer a vontade de Jeová, nada de ruim que venhamos a ter passado pode influenciar o nosso futuro. Então, na verdade, quem decide o que nós iremos ser no futuro somos nós próprios. Então, deixe as coisas ruins para trás e foque naquilo que você pode fazer de melhor para Jeová, claro, cumprindo aquilo que Ele manda para nós na palavra de Deus. Muito bem. A segunda pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora vamos selecionar os nossos textos. O primeiro texto nós podemos destacar é o capítulo 22 e o versículo 11, que diz assim: Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou a sua roupa. Então Josias, depois que ouviu a leitura do livro da lei, ele viu que a nação não estava fazendo nada daquilo que Deus desejava. Então ele rasgou a sua roupa, chorou, se humilhou perante Jeová, e Jeová ele ouviu a sua oração e o abençoou. Lição para nós: nós precisamos muito agir igual Josias, principalmente o que diz a humildade. Nós precisamos ser humildes para deixar que a palavra de Deus toque o nosso coração. E quando nós somos pessoas humildes, nós conseguimos aceitar com mais facilidade conselhos e correções amorosos vindo de Jeová. E quando Jeová ele percebe que nós deixamos com que a palavra de Deus influencie a nossa vida, podemos estar certo que Jeová irá nos abençoar e também irá ouvir as nossas orações.
Ainda no capítulo 22, o versículo 13 diz assim: Vão, consulte a Jeová por mim, pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras deste livro que foi achado. Pois o furor de Jeová que se acendeu contra nós é grande, visto que os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem fizeram tudo o que está escrito para nós. Então Josias, depois de ouvir aquilo que dizia o livro da lei, a primeira coisa que ele mandou fazer foi consultar a Jeová, para ver qual era o passo que ele poderia dar com relação àquilo que ele tinha ouvido. Então, lição para nós: hoje na nossa vida não pode ser diferente. Qualquer circunstância de nossa vida que se apresente um desafio, um problema ou alguma situação que nós não somos capazes de resolver, nós devemos recorrer a Jeová. Pois Jeová ele sabe exatamente os passos necessários que nós podemos dar para que a vontade dele possa se cumprir na nossa vida. Então, mesmo em decisões difíceis ou decisões fáceis, devemos primeiramente consultar a palavra de Deus para sabermos exatamente o que Jeová deseja que façamos. Se fizermos assim, podemos estar certos que sempre estaremos fazendo aquilo que agrada o coração de Jeová. Ainda no capítulo 22, podemos destacar o versículo 19 e 20, em conjunto, que diz assim: Visto que o seu coração foi receptivo e você se humilhou perante Jeová, quando ouviu o que falei contra este lugar e os seus habitantes, que ele se tornaria um motivo de terror e objeto de maldição, e você rasgou a sua roupa e chorou diante de mim, eu o ouvi, diz Jeová. É por isso que eu o reunirei aos seus antepassados, e você descansará em paz na sua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Então Jeová ele fala para Josias que, por ele ter se humilhado e ter mostrado arrependimento daquilo que o povo, a nação, estava fazendo de errado aos olhos de Jeová, Jeová tinha ouvido a sua oração e iria lhe dar paz durante a sua vida. Então, que lição podemos tirar? A vida de Josias mostrou que, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, nos arrependemos de nossos pecados, agimos exatamente de acordo com a lei de Jeová, com a palavra de Deus, nós vamos ter paz em vida, pois vamos estar obedecendo às orientações de Jeová. Então, sempre se humilhe a Jeová, recorra às suas orientações, busque a palavra de Deus e, principalmente, haja de acordo com as orientações. Se fizermos assim, também teremos paz, sossego, tranquilidade e conseguiremos servir a Jeová de todo o coração, pois saberemos que nessa vida, embora com muita luta, com muito labor, nós conseguiremos servir a Jeová em paz. Na verdade, isso é o que todos nós desejamos. Agora no capítulo 23, o versículo 25 diz assim: Antes dele não houve nenhum rei igual a ele, que voltasse a Jeová de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, cumprindo toda a lei de Moisés, e depois dele não houve nenhum rei igual a ele. Então Josias, ele foi reconhecido como um rei leal, que fazia aquilo que era o correto, e conseguimos perceber que durante a sua vida ele restaurou a adoração pura. Então o próprio Jeová reconheceu que antes dele e depois dele não haveria um rei igual a ele. Então, lição para nós: na nossa vida de retidão voltada para Jeová, nós devemos exatamente fazer como Josias, cumprir os decretos de Jeová, servir a Jeová de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, cumprindo aquilo que a Bíblia ensina. Teremos certeza que, se fizermos assim,
Deus, ele reconhecerá o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso zelo, e estaremos também guardados na memória de Jeová, e podemos dizer que, assim como Josias, Jeová nos reconhecerá como alguém leal, e teremos também descanso e sossego, não só agora, mas principalmente no futuro. Então, meus queridos e amados irmãos, essas foram as joias espirituais que eu consegui encontrar. Espero que de alguma forma possa ser útil para a sua preparação da reunião. Se você encontrou alguma joia diferente, deixe lá nos comentários e tenha certeza que também você estará contribuindo para a edificação da fé de seus irmãos. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.